Você já esteve em algum momento da sua vida fazendo qualquer tipo de atividade que seja, olhou para o nada e se fez uma pergunta: "O que é a vida?" Essa é uma questão que outrora vem sobre o nosso pensamento, porque o ser humano ele quer entender, ele quer saber o porquê das coisas. Eu preciso te dizer que esse tema não é algo que nasceu de agora. As pessoas em diferentes eras já haviam se perguntado o sentido das coisas, o pensamento acerca do que é a vida. Sobre isso, eu quero que você assista um vídeo agora junto comigo e nós vamos pensar um pouco mais sobre isso. Que é a vida. Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Tá bom. Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Eu não sei se você conhece os 2 personagens que estão presentes neste vídeo. Um é o Clóvis de Barros, um professor de filosofia bastante famoso, aonde seus vídeos viralizam bastante nas redes sociais, e o outro é o Antônio Abujamra, no qual ele tinha um programa que ele fazia perguntas difíceis, uma delas é "O que é a vida?", no qual perguntou para o Clóvis de Barros, ele respondeu em 4 oportunidades, você viu uma delas, mas o Antônio Abujamra não ficou satisfeito. Eu penso que nós somos bem parecidos quanto o Antônio Abujamra nesse momento. A nossa dificuldade de receber algumas respostas acerca de perguntas difíceis. Por exemplo, quando nós vemos a ciência sobre o que é a vida, ela fala que é o metabolismo, que é uma atividade cerebral, que é então o perfeito funcionamento de um corpo, onde aparentemente há vida ali, que a vida funciona. Para a filosofia, seria então o amor, a essência, o tempo, coisas como essa. E essas respostas não nos satisfazem. O filósofo francês Albert Camus chama isso de confronto absurdo, o silêncio do universo acerca de perguntas tão difíceis. Uma hora ou outra nós pensamos, olhamos para o universo todo e ele não nos traz a resposta acerca do que é a vida, acerca de perguntas tão difíceis como essa, por exemplo. E fica então esse silêncio ensurdecedor. Ele fala também sobre uma história de um homem chamado Sísifo, onde ele levantava uma pedra sobre o topo de uma montanha só para ver essa pedra cair. E ele fazia esse movimento repetidas vezes, só para ver o prazer daquela pedra cair novamente, ou seja, um ciclo interminável. Muito parecido, talvez, com a vida que nós vivemos. Nós acordamos pela manhã, nós vamos para o trabalho, voltamos, almoçamos com a nossa família, temos ali algum tempo no horário de almoço, voltamos para o trabalho novamente, e ali acaba, a semana finda e parece um ciclo interminável. Por isso nós, em algum momento, vamos nos perguntar o que é a vida, porque a vida é isso? A vida é viver esse ciclo interminável? Mas é isso que a filosofia traz para nós, uma resposta bastante diferente, traz essa virada sobre esse sentido da vida. Em vez de nos desesperarmos com o fato de termos algum tipo de pensamento que temos alguma função pré-determinada, os filósofos existencialistas encontraram, então, a maior essência da liberdade possível. Por exemplo, o filósofo Jean-Paul Sartre escreveu a frase das mais interessantes já feitas, que a existência precede a essência. O que isso significa? Que eu e você não fomos feitos com algum tipo de função pré-determinada. Por exemplo, uma tesoura, ela foi feita especialmente desde o início da sua fabricação para que ela possa cortar, diferente de eu e você. Nós não fomos feitos dessa forma. Nós existimos e a partir então das nossas vivências, a partir das nossas dores, a partir então das nossas ações, das nossas falhas, nós vamos então formando a nossa vida e assim vamos aprendendo a viver. Isso traz o sentido de liberdade um pouco maior e assim tira um pouco do peso de pensarmos que algo talvez já foi pré-determinado, nós deveríamos viver de uma forma, enquanto nós deveríamos apenas viver. E essa é de fato o pensamento que eu gostaria de chegar até com você neste vídeo, porque o filósofo Clóvis de Barros, em outro vídeo, ele responde à inquietação do Antônio Abujamra que nós vimos no começo desse vídeo. Qual era a resposta do Abujamra sobre o que é a vida? E ele deu 4 respostas. 4 respostas não satisfazeram a vida daquele homem. E aí você pensa comigo, qual seria então a resposta sobre isso?
Acho interessante que o Clóvis de Barros ele vai em um podcast e ele é indagado, né, sobre este momento ali que ele viveu com Antônio Abujamra, e ele responde o seguinte: "Olha, eu simplesmente poderia ter dito para ele que, eu não sei qual o que é a vida". E aí ele responde algo que eu acho muito interessante. Ele fala que a vida é para ser vivida. A vida, ela é de fato aquilo que nós devemos viver, e assim nós vamos aprender e não ficar nos debruçando demais sobre o que é apenas viver. Talvez muitas pessoas foram mais felizes apenas vivendo do que procurando incessantemente o sentido das coisas. Eu acho que isso nos torna mais livres, libertos para conseguir de fato aproveitar essa vida, no qual ela é muito curta, ela acaba muito facilmente. Nós vemos quanto que o corpo humano, a nossa existência, ela pode ser facilmente apagada, né, desta terra por conta da nossa fragilidade. Portanto, esse nosso pensamento de queremos entender certas coisas, ele é válido, mas algo como a vida, ela precisa ser vivida, ela precisa ser experimentada, ela precisa ser aproveitada, porque o tempo ele é curto, nós sabemos o quanto que nós viemos a existir em um certo momento, enquanto nós vamos partir em outro momento. Essa é uma das poucas certezas que nós temos da vida. Mas eu acho que a filosofia, a partir desses filósofos existencialistas, ali, o que fala Jean Paul Sartre, nos liberta um pouco para pensarmos que a vida é viver, a vida é aproveitar, a vida é entender que a partir dos nossos erros, dos nossos acertos, as coisas que nós vamos viver, nós vamos conseguir, então, formar ali o que de fato nós queremos, né? As nossas escolhas e dos nossos sentidos futuros. Então, eu acho que essa é a melhor abordagem, não ficar preso na pergunta e buscar uma resposta, mas em meio daquilo que você está vivendo, continuar a viver e assim então buscar você mesmo o sentido que você está buscando. Uns buscam sentido talvez na religião, né? Outros buscam sentido em questões, coisas relacionadas materiais, né? Experimentações da vida. Mas eu digo o seguinte, que a vida é viver, a vida é experimentar, a vida é então aproveitar, a vida é vivê-la como ela é. É olhar então para suas ações e experimentar aquilo que está acontecendo. A filosofia ela tenta então desmistificar um pouco algumas questões e trazer para nós a essência daquilo que é mais importante viver. Beleza? Você gostou desse vídeo? Eu queria trazer um pouco dessas conversas filosóficas para a gente. Em outras oportunidades eu vou querer trazer outros assuntos, mas esse foi o primeiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe e esteja junto conosco aqui para mais oportunidades, para mais vídeos também filosóficos. Muito obrigado e até mais.